tecnologias. Até mesmo porque, em um mundo cada vez mais dinâmico, ter parceiros é fundamental para o sucesso, né? Esse é um dos movimentos que a gente tem que acompanhar com bastante atenção, né, Josué? Quando a gente fala em ter fornecedores, a gente está falando em ter relações de curto prazo e que a gente precisa transformar essas relações em um prazo maior. Então, sempre é melhor a gente buscar transformar os nossos fornecedores em parceiros. E aí uma pergunta muito recorrente é, mas qual é a diferença entre um fornecedor e um parceiro? E aí a gente pode colocar essa questão do prazo, quando a gente está numa relação de fornecimento, normalmente é uma relação curta, e quando a gente está falando parceiro, a gente quer ter uma relação mais longínqua, né? Outra situação bastante interessante é que normalmente uma relação com fornecedor ela é baseada apenas na relação comercial de lucro. E quando a gente está falando em parceiro, a gente está falando em buscar soluções juntas para resolver determinado problema. Então é um caminho bastante interessante que muitas empresas estão buscando fazer, em migrar o seu relacionamento de fornecedor realmente para parceiros. Flexibilidades também, de produtos, de horários, de atendimentos, tudo também conta, né? Por isso que o nome é parceria, né? A gente tem que buscar olhar para os nossos prestadores de serviços como aliados da nossa operação. Então o nosso fornecedor ele é uma continuidade da nossa empresa e ele tem que se sentir parte da nossa empresa. Então a gente tem que buscar ser flexível, entender também quais são as necessidades do fornecedor, para que a gente possa então transformá-lo ele num parceiro verdadeiro da nossa organização. Agora a gente está falando da visão de uma empresa que precisa de um fornecedor para transformá-lo em parceiro. Mas e esse fornecedor? Como ele precisa também enxergar essa empresa que está buscando essa parceria? Bem colocado. O fornecedor também tem que querer ser um parceiro. E aí ele também tem que buscar ter uma relação que não é estritamente comercial daquele curto prazo. Ele tem que entender o projeto maior da empresa. Então vamos dizer que um fornecedor seja contratado para fazer uma obra numa empresa. Ele tem que entender que aquela obra pode se transformar numa coisa muito maior. O fornecedor também tem que querer entender do negócio da empresa. O fornecedor também tem que estar junto da empresa para tentar entender qual é a estratégia, para onde a empresa está indo. Ou seja, ele tem que passar a conhecer um pouco mais qual é a visão daquela empresa para ele se juntar àquela empresa e aí sim virar um parceiro. Na questão de contratos, né, que deve existir entre fornecedores e empresas, pode existir também algum tipo de flexibilidade na parceria ou é algo muito arriscado? Como o senhor enxerga isso? Essa é uma outra relação que é fácil a gente distinguir. Quando você tem um fornecedor, ele vai se restringir a cumprir tudo que está apenas no contrato. Se precisar algo mais, o fornecedor vai virar para você e vai falar, olha, José, o que está escrito aqui no contrato é só isso aqui. E se for um parceiro, ele vai entender o que você precisa e vai falar, Josué, talvez a gente tenha que flexibilizar mais alguma coisa ou vamos fazer um aditivo. Então o contrato ele é importante, ele é necessário, mas sempre a gente tem que tentar buscar conversar para entender os ajustes que podem ser feitos no contrato para que essa relação consiga prosseguir e consiga dar resultado para os dois. O inverso também é verdadeiro. Muitas vezes o fornecedor pode chegar para a empresa e falar, olha, esse valor que nós ajustamos eu não estou conseguindo, eu calculei mal, pô, será que a gente pode se readequar? E aí também cabe ao contratante entender isso e verificar se realmente o que ele está falando é pautado em coisas factíveis e de repente também ajudá-lo a repactuar o contrato. Então, apenas essa questão de valores, possivelmente o fornecedor ele quer um lucro rápido e que às vezes vai estancar logo, já o parceiro quer uma vida perene ali de produção e lucros ali por um bom tempo, né? Ou seja, ele quer uma relação continuada, ele não quer prestar um serviço e acabou, ele nunca mais volta, ele quer continuar sendo fornecedor daquele serviço mais vezes e assim se tornando um parceiro. Uma outra coisa importante é que muitas empresas estão buscando capacitar os seus fornecedores para transformá-los em parceiro. Então as empresas chamam os seus prestadores de serviços para dentro da empresa para que eles possam participar de alguns programas de capacitação para que eles também possam ser ajudados. Então não adianta nada uma empresa ter um fornecedor que está passando por uma dificuldade financeira e esse fornecedor literalmente quebra e desaparece do mercado. Isso é ruim para o fornecedor que quebrou, mas também é ruim para a empresa que vai ter que desenvolver um novo fornecedor. Se a empresa entender que esse fornecedor deveria ser um parceiro, ela deveria ajudá-lo, deveria chegar e falar, Josué, pô, você está apresentando uma dificuldade financeira, a gente pode te ajudar em alguma coisa, a gente pode capacitar a tua equipe, a gente pode te mostrar algumas soluções que a gente já faz aqui. Então talvez a palavra-chave seja colaboração. Tanto fornecedores como parceiros têm que buscar essa colaboração para migrar para ser parceiro. Uma relação sustentável. Verdade. Agora, quando a gente fala de todos esses aspectos, a gente acaba abordando muito a visão do profissional da área de logística, mas nem sempre a decisão é dele, né? O sim, bater o martelo. Geralmente você tem aí um presidente, você tem uma diretoria. Como convencer essa classe executiva a investir na transformação de fornecedores em parceiros? Esse é um papel importante que o profissional de logística precisa desempenhar dentro da organização. Ele deve ser o porta-bandeira, o maestro dessa movimentação, e ele tem que mostrar para os altos executivos que se a gente continuar nessa relação apenas de fornecedor de curto prazo, a gente vai acabar esgotando uma série de fornecedores e troca e volta, e troca e volta, e troca e volta. Isso é prejuízo para todo mundo. Então, ele tem que mostrar para a empresa que essa relação de parceria, essa relação colaborativa, essa relação de colaboração de longo prazo, ela traz mais benefícios para a empresa ao longo do tempo. Então, ele tem que ser o porta-voz disso. Até porque alguns estudos têm mostrado, alguns especialistas têm falado que o grande problema das organizações atualmente não é uma questão técnica do profissional, mas sim a relação humana, né? Entre pessoas, a gente vem aprendendo cada vez mais que cada um de nós é contratado pela nossa competência técnica e desligado pela nossa relação, né? Pela nossa falta de habilidade na relação. E assim também é dentro das relações comerciais. Muitas das vezes a gente contrata um fornecedor pela competência técnica, mas ele só faz aquilo ali, o by the book, quando você precisa de alguma coisa, ele não tem essa agilidade para se adequar, ou ele não quer ser seu parceiro, e aí, normalmente, a gente busca um outro parceiro que tem essa flexibilidade. Então, parceria, colaboração e adequação à situação são as palavras-chave. Verdade, a gente tem que ser flexível, a gente tem que entender a necessidade do outro e tem que caminhar junto. A gente tem que procurar dentro do possível. Claro que a empresa tem informações estratégicas que às vezes ela não pode abrir para todo mundo, mas ela tem que, na medida do possível, compartilhar essas informações, essa visão de longo prazo com todos aqueles que estão prestando serviço para ela, para que eles se sintam engajados naquele propósito e aí virem parceiros. E aí todo mundo vai remar para o mesmo lado. Todo mundo ganha. Obrigado, Bem, pela sua